Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo à nossa meditação da Palavra de Deus no Santo Evangelho neste sábado, dia 3 de maio, onde nós celebramos a festa dos apóstolos Filipe e Tiago. E queremos pedir a intercessão desses apóstolos por cada um de nós, por toda a Igreja, nesse momento de transição que nós vivemos, que o Espírito Santo continue nos conduzindo como conduziu a vida destes apóstolos. O evangelho que nós ouviremos hoje é o de João, capítulo 14, versículos do 6 ao 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, celebrar os apóstolos é sempre uma ocasião muito especial dentro da nossa fé católica, porque nós cremos que os apóstolos, aqueles que foram chamados para acompanhar de perto os passos de nosso Senhor e que, mais do que isso, receberam a missão de dar continuidade à missão de Jesus, eles são as colunas que sustentam o edifício espiritual que é a Santa Igreja. Por isso, sempre que nós celebramos um apóstolo, nós celebramos uma festa que liturgicamente é mais importante do que talvez outros santos que são apenas memória. A festa é uma celebração mais importante com um tom mais solene, porque justamente a nossa fé tem o alicerce nos apóstolos. E hoje nós celebramos estes dois apóstolos juntos porque é inspirado na data, seria 1º de maio, mas como 1º de maio já temos São José Operário, então se passa para o dia 3 de maio, porque em 565, no dia 1º de maio, as relíquias, os restos mortais dos apóstolos Filipe e Tiago foram trazidos para uma basílica que está em Roma, Basílica dos Santos Apóstolos, e ali alguns apóstolos estão sepultados. E esses dois apóstolos, Filipe e Tiago, Tiago menor nesse caso, eles foram trazidos, as relíquias dele, para essa basílica no dia 1º de maio de 565. E por isso se instituiu esta festa dos dois apóstolos juntos. Tiago, ele era parente de Jesus, primo de Jesus, e um homem muito piedoso. Ele era chamado de o Justo, justamente pela sua devoção, pela sua piedade, pela sua justiça. E foi o líder da comunidade de Jerusalém, depois da ressurreição, depois de Pentecostes, depois que os outros apóstolos foram cada um para um canto. Tiago menor, ele foi o responsável dessa comunidade.
E diz a tradição que São Tiago ele foi morto apedrejado, enquanto Filipe, que nós vimos no Evangelho de hoje, né, fazendo aquele pedido a Jesus, mostra-nos o Pai. Revela o desejo de conhecer a Deus, mesmo não tendo compreendido que Jesus era o rosto do Pai, que Jesus era a revelação de Deus, Deus que assumiu a carne humana, mesmo no não entendimento, na incompreensão da fé, é importante esse desejo que Filipe tem de conhecer a Deus, de contemplar a face do Senhor. E é isso que ele quer nos ensinar também no dia da sua festa. Nós precisamos sempre alimentar esse desejo de Deus. Precisamos cuidar para nunca perder esta sede, esta fome, esse desejo de ter intimidade com o Senhor, de buscá-lo, de estar na sua presença. Às vezes nós nos cansamos de Deus. Às vezes a nossa vida espiritual se torna uma rotina, se torna algo automático e nós repetimos gestos, ritos, mas perdendo esse desejo, essa vontade de estar na presença do Senhor, essa sede de Deus. E isso é algo que nunca pode morrer dentro de nós. Nunca nós podemos nos acostumar com Deus. Deus nunca pode se tornar uma rotina na nossa vida. E pior ainda, quando deixamos de buscá-lo, através da oração, através dos sacramentos, mostra-nos o Pai. É isso o que nós também queremos suplicar hoje. Senhor, nós temos sede de Deus. Nós queremos ser saciados. Queremos encontrar o Senhor. E Filipe também evangelizou, foi para a região da Grécia, onde também deu a sua vida por Cristo, morrendo crucificado como Jesus. Então que o exemplo desses dois apóstolos, que foram tocados e transformados por Jesus a ponto de darem a vida, possa também reforçar a nossa fé. Que nós também tenhamos sede de Deus, desejo do Senhor e que, apaixonados por Ele, possamos entregar a nossa vida como um sacrifício suave a Deus. Talvez não sejamos martirizados como eles foram, mas no martírio do dia a dia, nas pequenas ofertas, nos pequenos sacrifícios por Deus, nós também possamos nos unir a Jesus Cristo. Senhor, neste sábado nós te louvamos e agradecemos pela vida e pelo testemunho dos apóstolos Filipe e Tiago. E pela intercessão de ambos, rezamos pela Santa Igreja, rezamos pelos nossos cardeais na escolha do novo Papa, rezamos para que nós possamos ser testemunhas da Tua ressurreição, assim como eles foram, e que nunca se apague em nós o desejo de Deus, a vontade de estar perto, de contemplar a face do Senhor, e que, assim apaixonados, possamos entregar a nossa vida pela construção do Teu reino, Senhor. E que desça sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, pela intercessão dos apóstolos São Filipe e São Tiago, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal. Hoje também nós temos a meditação da leitura do dia. Vá lá e se alimente ainda mais da Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, um abençoado final de semana e fique sempre com Deus.